Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Beleza? Sou Fernando Silva e falo aqui diretamente de mais um GP às 10 para falar um pouquinho sobre a expectativa do GP do Brasil. A prova que para nós é a mais aguardada de todo o calendário da Fórmula 1. O momento mais aguardado de todo o esporte a motor ao longo da temporada. E é uma corrida que traz muitas lembranças marcantes, né, para todos nós. Como não lembrar do GP do Brasil de 2008, né, aquela decisão incrível, a mais marcante, mais impactante decisão da história da Fórmula 1. Aquela corrida vencida pelo Felipe Massa e o título, primeiro título mundial conquistado pelo Lewis Hamilton. Eu acredito que vocês tenham grandes lembranças em algum momento do GP do Brasil, seja em Interlagos ou para os mais veteranos sobre a corrida disputada no saudoso Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu também tenho as minhas, particularmente, como fã do esporte como todo, eu tenho um grande carinho pelas edições de 91 e 93 do GP do Brasil, as duas corridas vencidas pelo Ayrton Senna. Uma que foi na base de muito sofrimento, né? Com o Senna guiando o carro, a McLaren, apenas com a sexta marcha nas voltas finais, e contendo aí a pressão final do Riccardo Patrese com a Williams, né, com aquele carro que já despontava para ser o carro de outro planeta na Fórmula 1. E 93, que foi uma corrida que começou com a pista seca, depois caiu um dilúvio em Interlagos. A Williams com pista seca era a grande favorita para vencer a corrida, mas aí os deuses do automobilismo foram cruciais também, e o Senna com uma excelente pilotagem no molhado. Lembro muito daquele olé que ele deu no Damon Hill na relargada da corrida. Eu lembro que nessa corrida teve um safety car que era um Tempra, né? Foi sensacional esse safety car. Ele entrou pouco depois que o Prost perdeu o controle do carro ali na entrada do S do Senna. Ele acabou batendo, e o carro do Christian Fittipaldi era uma Minardi, também estava parado ali na brita. Na época existia caixa de brita ali naquele setor. E aí depois da relargada o Senna fez aquela ultrapassagem lendária, né, sobre o Damon Hill, partiu para uma grande vitória em Interlagos. Como jornalista, eu vou para o meu 7º GP do Brasil, e o meu primeiro foi em 2011, né? Eu tô no GP desde 2010, a partir de 2011 eu fiz a minha primeira cobertura do GP do Brasil. E imagina como que é marcante para um jovem jornalista você tá lá no meio das feras, você vê de perto aqueles caras que você acostuma a noticiar e falar deles durante todo o ano. Então foi muito marcante, né? Para mim foi muito impactante, e eu tenho um momento muito especial, que foi a primeira entrevista exclusiva que eu fiz. Na época 2011, ali o GP do Brasil estava ali no fim da temporada, né? Já tudo decidido em favor do Sebastian Vettel, ele já tinha confirmado à época o bicampeonato, e estava tudo certo, estava tudo decidido. E aí a gente procurou alternativas, né? Falar com alguns pilotos que pudessem ser mais acessíveis, né? Na Fórmula 1 a gente sabe que os pilotos das equipes de ponta, dificilmente eles têm acesso para uma entrevista exclusiva. Isso é muito requisitado pelos meios de comunicação, mas é muito difícil ter esse tipo de acesso. Então é muito mais fácil você fazer uma pergunta a um piloto de uma equipe de ponta mesmo durante as entrevistas coletivas. No caso, naquele momento, eu lembro que existiam 3 equipes do pelotão do fim da Fórmula 1, né? As equipes menores, né? Que era a Virgin ou Marussia, né? Na época, a Lotus, né? Que depois virou Caterham, e a HRT, a Hispânia. E nessa equipe, a HRT, quem estava lá, quem fez o último semestre, né? O segundo semestre da temporada foi o Daniel Ricciardo. A gente lembra que a Red Bull o colocou na vaga que era do Narain Karthikeyan para ele ganhar experiência e ser promovido para Toro Rosso, ser efetivado como titular da Toro Rosso no ano seguinte. Eu lembro que a gente foi abordar a assessora de imprensa da HRT para verificar a disponibilidade do Ricardo em conceder uma entrevista, tudo. E incrível, né? Porque não tinha ninguém na sala, né? A assessora
se não me engano era Maria Serra, espanhola, concordou, aceitou tudo certinho, não teve o menor problema. E pouco depois eu estava lá para fazer essa entrevista com o Daniel Ricciardo, à época muito novinho, tinha até aparelho nos dentes ainda. A personalidade que ele tem hoje, que ele mostra hoje, ser esse cara bastante alegre, bastante expansivo, bastante comunicativo, era a mesma que ele já mostrava naquele ano, quando ele estava começando na Fórmula 1. E foi uma entrevista muito marcante. Ele já falava sobre o sonho de ser campeão do mundo e falava também sobre a possibilidade, né, já era dado como certo, só faltava o anúncio de ele ser promovido para Toro Rosso na temporada seguinte, e assim foi. Mas foi um momento assim dos mais marcantes para mim, por ter sido a minha primeira entrevista exclusiva com um piloto de Fórmula 1, e o que mais chamou a atenção é que não tinha ninguém naquela sala, né? A HRT não despertava muita atenção e o piloto novato, como o Daniel Ricciardo, não despertava muito atenção naquele momento, tanto que o foco sempre é voltado para as equipes de ponta, para os pilotos das equipes de ponta, e é assim até hoje. E de repente os pilotos do fundo do grid têm grandes histórias para contar, e no caso do Ricciardo foi um pouco isso, né? Ele falou sobre a chance que ele teve da Red Bull em fazer a estreia pela Fórmula 1, ainda correndo por uma equipe do fim do grid, mas ganhou quilometragem para evoluir ao longo dos próximos anos como piloto da Toro Rosso. Foi para a Red Bull a partir de 2014, depois que o Mark Webber se aposentou, e por lá ficou até o ano passado, e hoje vive um momento diferente na sua carreira como piloto da Renault. É o piloto que chegou a peso de ouro para tentar colocar a Renault nos eixos, né? A gente sabe que só piloto não basta, né? É preciso ter uma grande estrutura e um ótimo carro por trás. O Ricciardo ainda não tem esse carro, mas mesmo com o pouco que tem, consegue fazer grandes performances, como a gente viu no GP do México na semana passada, na semana retrasada, melhor dizendo, e como a gente viu no GP dos Estados Unidos do último domingo, em que ele arrebentou, fez uma grande corrida, terminando na 6ª colocação. Uma outra lembrança que eu tenho, essa também é emotiva, né? Mas é bem de flash. Eu lembro que teve um ano, se não me engano foi em 2012, e a Ferrari ainda oferecia almoço aos jornalistas, né? Geralmente massa, e a gente almoçou lá dentro do hospitality da Ferrari, e o Júlio Bianchi estava atrás. Ele era piloto, membro do programa de jovens da Ferrari, da academia da Ferrari, aí depois foi para Marussia, tudo mais, e depois tudo que aconteceu. Então acaba sendo uma lembrança muito afetiva daquele começo de cobertura, começo de década no GP do Brasil. Mas eu quero saber de vocês, qual a maior lembrança que vocês têm do GP do Brasil? Comentem aí. E desde já agradeço a todos pela audiência. Tamo junto, aproveitem o fim de semana, venham com a gente que é sucesso, e que venha o GP do Brasil de Fórmula 1 edição 2019. Valeu demais, tamo junto, obrigado a todos